gente, boa tarde, a paz do Senhor. É um motivo de alegria eu estar aqui juntamente com vocês, anunciando, falando do Evangelho de Deus. Gostaria que vocês me acompanhassem no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 5, que está nos dizendo assim: O Senhor me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta para as nações. Meus irmãos, alguns de vocês sabem, chamado de Deus na vida de Jeremias. Jeremias, ele é um jovem chamado por Deus para profetizar, falar as boas notícias, profetizar pelas nações. Chamado de Deus na vida de Jeremias. Deus chamou Jeremias desde o ventre da mãe dele. Aí ele foi chamado por Deus. Os irmãos, não entrar muito na história de Jeremias, assim como Jeremias foi chamado por Deus, eu sou chamada por Deus para mim falar do Evangelho. Não para me glorificar, mas para exaltar o Senhor, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Só o Senhor, Ele é digno de toda adoração, de toda exaltação, é para Ele. Meus irmãos, gostaria de contar um pequeno testemunho juntamente com o milagre de Deus em minha vida. Meus irmãos, para os médicos era impossível estar aqui. Para os médicos não tinha mais jeito. Meus irmãos, eu fico pensando, o nosso Deus, ele é o dono do impossível. O nosso Deus faz a coisa do impossível se tornar possível. O nosso Deus é o dono de maravilha, é o dono de milagre. O nosso Deus não tem como explicar o tão maravilhosa é estar na presença dele. Entrando no assunto, a minha mãe foi me ter no parto, no hospital, ali em Timon, no Alarico. Aí me transferido para outro hospital, porque não tinha como a minha mãe me ter naquele hospital. Mas como assim que assim não tinha como? Porque eu era muito pequeno, não tinha como a minha mãe me ter. Eles olharam lá, porque eu era de 7 meses, aí me transferiram para a Evangelina Rosa, em Teresina. A minha mãe foi me ter. Foi uma luta para o meu pai, passando mal dentro da ambulância e tudo mais. Uma coisa que não tem como. É emocionante quando eu conto isso. Às vezes eu fico chorando, pensando, coisa incrível. Aí tudo mais, a minha mãe foi para o hospital Evangelina Rosa. Aí chegando lá, a minha mãe entrou na sala. Aí foi o teu parto e tudo mais. Aí os médicos olharam para minha mãe, para mim, e me disse que não tinha como, tinha jeito para mim sobreviver, era impossível eu estar neste mundo. Praticamente eu fico me emocionada porque era impossível sobreviver. Porque não tem uma criança que não vai para a incubadora. Eu não fui para a incubadora. Eles fizeram os exames e tudo mais comigo. Não tive, minha saúde estava normal, tudo mais. Estava respirando bem, graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí, passou uns dias lá no hospital, a minha mãe veio para cá, triste sobre essa notícia. A minha mãe foi para casa da minha avó. A minha avó, olhando para mim, falou que não tinha jeito para mim, porque era impossível viver, porque eu era muito pequena, não era tamanho de gente. A minha avó, praticamente, ela ficou triste, ela falou, mas ela soltou uma piada. Ela falou: joga esta menina no mato, que sobrevive não, que sobrevive não. A minha mãe não jogou, a minha mãe estava triste e tudo mais. Aí foi passando os dias, eu fui crescendo. Aí eu fui crescendo e hoje eu estou aqui, falando da maravilha de Deus em minha vida. Mas para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, quando eles me veem hoje, quando eles tocam nesse assunto, eles falam que não era para me estar aqui, mas o propósito de Deus na minha vida é grande. O chamado de Deus em minha vida é grande para me falar. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Passou por tudo isso, mas eu estou aqui para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, foi esta palavra e os mesmos chamados que Deus tem na minha vida, Ele tem na sua vida também. Deus está te chamando. Deus, Ele tem um
chamado, ele tem um propósito na sua vida. Como Deus chamou Jeremias, ele está te chamando. Amém? Dá lugar ao Espírito Santo. Deixa Deus entrar em tua vida, porque Ele quer fazer milagre na sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus.